Sejam bem-vindos a mais uma oficina de ilustração digital da Pixel Show. Meu nome é Fernando Nunes e na aula de hoje eu vou mostrar como eu digitalizo um desenho, como eu faço um desenho no papel e transfiro ele para o computador, como que eu transformo ele em digital. Bom, vamos começar aqui. O que você vai precisar? Você vai precisar de lápis e papel, só, mais nada, você não precisa de mais nada. Eu vou fazer uma caveira. Eu vou começar desenhando uma caveira. Começar desenhando nós, o elemento mais comum entre qualquer ser humano. Para desenhar um crânio ou uma cabeça, eu sempre começo com um círculo. Lembra que eu falei das formas básicas? Então, é sempre delas que eu começo um desenho. E vou fazer um eixo na vertical, que esse eixo é o eixo Y, onde vai dividir a metade da cabeça, metade desse círculo, e depois vou passar um eixo na horizontal, que é o eixo X. Então a gente tem os dois meios, as duas metades da cabeça. E o que a gente sabe numa caveira? A gente sabe que essa linha do meio é a direção mais ou menos da sobrancelha, e se a gente pegar e dividir esse ponto de baixo, essa extremidade do círculo com o do meio, a gente tem mais ou menos a direção dos olhos. Tendo a direção dos olhos, a gente pode fazer um círculo na direita, outro na esquerda, e a gente tem a orientação de onde vai ficar os olhinhos da nossa caveira. A parte de baixo do círculo é a marcação para o nariz da caveira. Então você faz como se fosse um triângulo até a direção do eixo dos olhos. E mais ou menos no meio dos olhos, na direção do meio dos olhos, a gente vai descer um pouquinho esse círculo para mudar esse círculo de formato. A gente vai como se fosse desenhar um retângulo encaixando no círculo. Então a gente tem a parte de cima da cabeça, certo? A gente não desenhou o maxilar ainda. Lembre-se que são só estruturas. O sketch é apenas para nos orientar na hora de digitalizar. E agora eu vou fazer a parte do queixo do maxilar da caveira. Fechamos aqui. Hoje a gente já tem mais ou menos a estrutura da nossa caveira, certo? E um pouco do lado dos olhos para baixo, a gente vai fazer como se fosse uma coisa, um osso saltando para fora. Saltando para fora, ele vem daqui de cima da cabeça, salta para fora e volta para a parte dos dentes. Mesma coisa do outro lado. Ele começa daqui de dentro, salta para fora dos olhos e volta para a direção dos dentes. Agora é hora de colocar os detalhes na caveira. Quais detalhes? Os dentes. Você pode fazer como se fosse pequenas elipses assim, mas só que pela metade nessa região. E mesma coisa do outro lado. Eu fiz do lado esquerdo, já que a gente está vendo uma caveira frontal, o que acontece do lado direito acontece do lado esquerdo também, porque estamos trabalhando com simetria. Vamos repetir o processo para a parte de baixo, mas só que um pouquinho menor, porque os dentes de baixo aparecem menos do que os de cima
neste caso. Vou aumentar um pouquinho o maxilar dessa caveira. A parte lateral dela aqui, porque eu achei que ela tá muito fina. Errou alguma coisa? Pega a sua borracha. Estou usando limpa-tipos. Limpa-tipos é um material como se fosse uma borracha, mas só que você pode moldar ele. Você pode fazer o formato que você quiser. Você não precisa esfregar no papel também. Você pode só meio que colar ele no papel e ele vai tirando a sujeira. Por que limpa-tipos? Porque ele fere menos o papel. Ele machuca menos o papel do que uma borracha convencional. Os olhos a gente percebe que não é totalmente redondo, então vou meio que traçar algumas linhas retas dentro desse círculo. Não dentro do círculo, mas respeitando o formato do círculo, para que tenha um aspecto mais fiel ao nosso esqueleto, né? Ao nosso crânio. Mesma coisa pro nariz, a gente fez um triângulo, mas é só a silhueta, né, que é um triângulo. A gente pode muito bem colocar mais detalhes, como por exemplo fazer um coração inverso. Ó, o coração não é assim? A gente pode fazer um coração inverso para que seja o nariz da caveira. E em cima dos dentes a gente pode fazer uns tracinhos. E bem rabiscado mesmo, nem se preocupa em muitos detalhes, porque o detalhe, a arte final vai ser digitalizada. A nossa preocupação não é fazer com que o desenho tradicional fique perfeito. A ideia é transformar o desenho tradicional, que na verdade é um rabisco, né, do desenho tradicional, e como transformar ele em digital. A gente sabe que os olhos, o nariz e o restante dos buracos aqui da face é preto, então só vou fazer um tracinho bem rápido, porque eu estou ansioso para digitalizar. Eu quero muito passar isso para o computador e transformar ele num design muito doido. E dá até para viajar um pouquinho. E eu gosto de sair um pouco da área de conforto. O que eu quero dizer é que eu gosto de usar um pouquinho mais a criatividade. Não basta ser só um crânio. Beleza, a gente está desenhando um crânio, mas vamos colocar alguma coisa aqui. Vamos derreter um pouquinho esse crânio. Vamos passar um pouco de linhas verticais, retas, respeitando o eixo Y. E você vai procurar algum lugar para você fazer o escorridinho. Fazer um escorridinho assim. Imagina que essa caveira esteja derretendo. Então você vai descer um pouquinho aqui, ó, reto, fazer uma curvinha e subir de novo. Então dá essa sensação que ela está derretendo. É só para estilizar ela um pouquinho e não ficar simplesmente uma caveira. Bom, eu acho que é isso. Eu estou satisfeito com o meu rascunho, com o desenho que eu fiz aqui. Agora você vai ter que passar essa imagem para o computador. Mas calma que você não precisa de nenhuma máquina para fazer isso. Na verdade, você vai precisar de uma máquina, sim. Você vai precisar de uma câmera de celular. Você vai precisar de uma câmera de celular e o que você vai fazer? Você vai simplesmente achar um ângulo onde o seu desenho fique retinho. Você pode ver, até tem uma fotinha minha aqui, ó, de máscara.
E você vai tirar a foto do seu desenho. Tirou a foto, escolhe uma plataforma. Eu uso o Google Drive. Eu uso o Google Drive. O Google Drive é um aplicativo do próprio Google. Eu subo minhas imagens lá e ele está na nuvem, ou seja, você tirou a foto do seu celular, passou para o Drive, e independente da máquina, independente do dispositivo que você usar daqui para frente, pode ser um computador, pode ser outro celular, você vai encontrar o seu arquivo lá. Fiz o upload, agora eu vou pegar aqui no meu computador. Bom, estou com a minha caveira aqui, prontinha para ser digitalizada. Temos uma foto dela aqui no computador. Vou fazer o download. Caveira. Aí eu vou abrir um arquivo novo no Illustrator. Agora a gente vai se aprofundar no Illustrator. Eu vou vir aqui em File, né, o arquivo, novo arquivo. E aqui você vai definir as configurações do seu arquivo. Aqui eu vou colocar o nome do arquivo como caveira. Eu vou colocar school, vai. School, porque é caveira em inglês, eu acho que fica mais bonito. School frontal. E o tamanho eu gosto de trabalhar 800 pixels por 600 pixels de altura. Modo de cor RGB. Aqui, já que eu vou trabalhar com digital, vou colocar 72. E vou criar um arquivo. Ali não tem muito segredo nas configurações de arquivo, tá? Vou pegar a imagem da minha caveira e arrastar ela aqui para o Illustrator. Eu vou pegar a ferramenta Zoom, que é o atalho Z, a tecla Z. E com a tecla Alt eu vou diminuir um pouquinho, só para eu ver mais ou menos onde está se encaixando a caveira. E com a tecla Shift eu vou diminuir ela até ela encaixar aqui na nossa folha, no tamanho da nossa folha. Bom, assim tá legal. Vou rotacionar um pouquinho só para deixar ela mais alinhada. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente está usando a nossa foto aqui na camada 1, né? Na Layer 1. Isso daqui é a camada que vem por padrão, todo arquivo começa com uma Layer, e aqui a gente vai colocar o nome de Sketch, porque esse é o nosso Sketch da caveira. Se eu clico nesse botãozinho aqui, ele vai selecionar todos os elementos dentro dessa camada. E você pode diminuir a transparência de todos os elementos dessa camada. Como existe só essa imagem vai ser afetada. Como faz para diminuir a transparência? Você vem aqui em opacidade e diminui. Na verdade, é diminuir a opacidade e aumentar a transparência, né? Uma coisa é oposta da outra. Então tenha isso em mente. Quando você diminui a opacidade, você está aumentando a transparência do nosso desenho. Eu vou deixar com mais ou menos 60%. E tem um quadradinho do lado desse olho que eu vou clicar. Quando eu clico nesse quadradinho, ele tranca a layer. Então tudo que eu for tentar fazer nessa camada não vai ser possível porque ela está trancada. Você pode fazer isso por questões de segurança, caso você não queira editar nada, caso você não queira esbarrar por acidente em algum elemento dessa camada, é importante que você trave. E esse aqui é um olhinho que é para você visualizar
ou esconder a camada. Eu vou criar uma nova camada e essa camada vai se chamar contorno. Contorno. E agora a gente vai para a parte de fazer todo o contorno da caveira. Como que a gente pode fazer? A gente pode selecionar o pincel, Paintbrush. Se eu clicar e segurar aqui no quadradinho do pincel, ele vai te dar a opção Blob Brush. Tem o Paintbrush e o Blob Brush. O que é o Paintbrush? Quando você seleciona a ferramenta de pincel, que é o Paintbrush, é o atalho B, você desenha alguma coisa, ele simplesmente vai fazer aquele contorno, onde você pode aumentar a espessura, diminuir a espessura, mudar a cor do traço, certo? E quando você usa o Blob Brush, ele vai vir como um preenchimento. Ele não é um contorno em si, assim como eu fiz com o brush. Quer ver? Deixa eu mostrar a diferença. Uma do lado da outra. Deixa eu apagar esse daqui. Vou pegar o brush. Fiz uma linha. Agora eu vou pegar o Blob Brush. Vou fazer quase a mesma linha. Qual que é a diferença das duas? Olhando assim nem parece, né? Mas ó, isso daqui é um contorno. Que eu posso diminuir a espessura ou aumentar. Isso daqui é um preenchimento. Ou seja, se eu colocar contorno, ele vai colocar contorno em volta daquele contorno que eu fiz. Deu para entender? Então, se eu aumentar e diminuir a espessura, ele vai fazer isso ao invés disso. Eu gosto de trabalhar com o Blob Brush. Por que o Blob Brush? Porque ele funciona muito bem numa mesa digitalizadora. E já que eu estou usando ela, eu vou usar a funcionalidade. Eu dou 2 cliques no Blob Brush e aqui existem algumas configurações um pouco diferentes do Photoshop, de configuração de pincel, mas extremamente úteis. Aqui ele fala, quando eu terminar de desenhar um traçado, o que você quer que eu faça? Que eu mantenho ele selecionado, que eu misture o próximo traço apenas com aquele traço que tiver selecionado. Enfim, são algumas opções que você pode ir tentando aí. Eu deixo tudo desabilitado, essas opções, porque eu não vi nada de útil, pelo menos no processo que eu sigo. No meu processo de criação, essas configurações aqui são desabilitadas. Aqui tem a opção de fidelidade. Ela vem aqui no meio, certo? Mas aqui você pode colocar como suave ou preciso. Quanto mais próximo do preciso você tiver, e você fizer um traço e ter alguns detalhes, assim, alguns detalhezinhos que não são contínuos ao traço que você fez, por exemplo, essa região aqui, essa região, ele vai manter esse seu tilt com a mão, né? Mas agora, se você colocar ele no smooth ou suave e fizer o traço, mesmo se tiver uma irregularidade aqui que você não deseja e continuar o traço, ele vai tentar corrigir aquele traço. Ele vai suavizar, basicamente. Eu gosto de deixar aqui no preciso ou no accurate e gosto de trabalhar com o tamanho 3 e a opção do tamanho, variação de pressão. Quando você coloca essa variação de pressão, você está falando para o Illustrator começar a reconhecer a sensibilidade do toque na mesa digitalizadora. Vou colocar 2, vai, um pouquinho menor. Tamanho 2 e a variação de pressão também 2. E aí aqui a gente vai começar o nosso desenho. Vou pegar o Blob Brush, que é o atalho Shift B. E ó, perceba que os meus dedinhos ficam simplesmente no Command Z ou Ctrl Z. Se você estiver usando Mac, Command Z, se você estiver usando Windows, Ctrl Z.
Porque é muito natural você fazer um traço e falar, opa, não gostei. Ctrl Z. É isso, isso daí o processo de ilustração se baseia nisso. Você nem precisa desenhar, na verdade, é só você apertar Ctrl Z que o desenho vai sair. Não, tô brincando, tem que desenhar sim, mas o Ctrl Z é essencial. Bora para o que interessa. Eu vou fazer esse círculo. A minha característica de traço é muito irregular. Uma das minhas identidades é essa. E eu gosto de fazer esse aspecto de fino, grosso, fino, grosso, fino, grosso. Isso daí é só o controle da minha mão mesmo sobre o software. Vou fazer a partezinha que saltou para fora dos olhos. Voltar sempre fazendo a variação de pressão. Fazer essa parte. E é legal que cada traço que você faça, você junte. Por exemplo, aqui estava assim, certo? É importante que você sempre conecte todos os traços que você for fazer. Pronto, conectou. Bom, vamos continuar aqui. Agora a parte dos olhos. Essa é a hora que você tem que colocar a maior quantidade de esforço possível na etapa de contorno, porque a etapa de orientação já foi. O que nos orientou a desenhar uma coisa detalhada foi o sketch. Aqui é a hora de ter paciência e fazer todo o processo. Já que a gente está fazendo uma coisa simétrica, eu gosto de desenhar um lado primeiro, ou seja, um lado esquerdo ou lado direito, e depois eu tenho um macete que vai facilitar, você não precisa desenhar o outro lado. Você só meio que copia e cola que ele vai colar. Vou continuar fazendo o maxilar, o queixo. Opa, aqui eu esqueci de fazer o derretido, né? Que é uma das características. Faz o derretido aqui. Se você quiser fazer um traço bem reto, 90 graus, é só você pressionar Shift e continuar seu traço, que ele vai ser um traço retinho. Faz a curvatura, o outro derretido, juntou de novo com o queixo. Eu sempre começo qualquer linha que eu for traçar com a pressão bem fina e depois vou engrossando. Vou engrossando, afino e faço isso o processo todo. E nada impede de você colocar qualquer tipo de detalhes. Por exemplo, isso não tinha no sketch, mas eu achei que é legal colocar aqui, então vou colocar. Continuando essa região. E lembra que eu falei que você pode usar o atalho PAN do teclado ou da própria caneta? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Você está vendo a minha tela se movimentar. E o que eu faço? Eu aperto espaço e movo a setinha do mouse. Ou se não, eu aperto o atalho que eu setei lá nas configurações da mesa digitalizadora. Continuo desenhando os olhos aqui.
parte de cima. Coraçãozinho invertido. Agora vamos para os dentes. Vamos fazer os dentinhos da caveirinha. Esse estágio aqui é o estágio, a etapa que você tem oportunidades de colocar detalhes. Então, por exemplo, eu não fiz nenhum detalhe nos dentes, certo? Aqui eu posso fazer um relevo para que o desenho fique mais interessante. Continuando do outro lado. Quase acabando a arcada dentária de cima. Faltou esse detalhezinho que eu fiz de um lado, mas não fiz do outro. Beleza. Agora a parte de baixo. Bom, a gente tem bastante coisa da caveira aqui. Eu vi que essa região eu vou apagar um pouquinho. Eu vou fazer ela mais aqui embaixo. E o legal do desenho digital é que você consegue aumentar ou diminuir alguma coisa específica. Por exemplo, esse narizinho aqui. Eu percebo que ele está mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Então eu posso pegar ele especificamente e movimentar para que seja distribuído de maneira mais correta. Já que a gente está fazendo alguns derretidos no desenho inteiro, a gente pode muito bem aplicar esse conceito aqui nos olhos. Eu apaguei aquela parte e vou fazer mais derretidos nessa região. Paciência e detalhes são as chaves. Agora eu vou fazer nessa parte do olho esquerdo, apaguei essa região, vou voltar para o Blob Brush. Pronto. E agora você pode começar a adicionar detalhes. Detalhes de contorno mesmo. Vamos voltar a nossa
camada do sketch e começar a se atentar aos detalhes. Aqui, por exemplo, tem alguns tracinhos meio que subindo. Aqui eles saem entre um dente e outro e sobem em direção ao nariz ou aos olhos. E o bacana é você fazer um pequenininho, aí depois você para e continua ele mesmo um pouco maior. Aqui você faz um pouquinho maior. O importante é você variar os tamanhos para que traga uma sensação mais orgânica e menos mecânica. Mesma coisa para a arcada de baixo. Eu acho que essa parte de cima pode ficar um pouquinho mais derretida. Posso fazer um buraquinho na testa dela. Um outro menor. Aqui mais um detalhe. E basicamente é isso que a gente faz para fazer um contorno. Basicamente é assim que é o processo para se construir um contorno. Vamos ver, mais um detalhe aqui, outro ali. Não, eu acho que tá bom. Eu acho que a gente já fez bastante coisa para o contorno, estou satisfeito. Acho que tá um contorno bacana. Tive certeza que eu conectei todos os contornos que eu fiz, todos os contornos que eu tracei estão conectados. E para não ficar muito longo, vou parar essa aula por aqui e na próxima aula a gente vai descobrir como colorir essa caveira. Então não saia daí, até a próxima!